Olá, queridos irmãos e amigos que sempre nos acompanham através de nossas meditações sugeridas pelo presente diário. Hoje nós vamos estudar o tema, ou vamos falar um pouco sobre o tema coragem para decidir. Ah, quanta coragem nós precisamos e quantas decisões temos de tomar na vida, não é isso mesmo? Muito bem, o texto de hoje está sugerido, é o de Esdras, capítulo 10. Está no finzinho do livro de Esdras. E nós sabemos que Esdras era um escriba e também um sacerdote. E que ele participou do exílio em Jerusalém e ele fez retorno de Jerusalém, ou melhor, do exílio na Babilônia e fez retorno para Jerusalém após a construção do templo e estava precisando, e muito mesmo, de gente de sua estirpe, do seu calibre, para organizar a vida religiosa, a vida espiritual do povo de Israel que acabaram de voltar do exílio. Acontece que durante esse tempo que eles passaram no exílio, realmente algumas coisas aconteceram e eles muito perderam, às vezes, algumas práticas e não conservaram-se tão fiéis, não é? Então, teve realmente este problema. Aliás, o exílio deles para Jerusalém já foi realmente consequência deles terem abandonado a lei de Deus, ter abandonado o Senhor, ter negligenciado a vida espiritual, moral e etc. Né? Agora, depois de algum tempo na Babilônia, eles retornaram, 70 anos depois, e a vida espiritual e a vida como nação precisava ser organizada, e Esdras foi esse personagem, não é? Acontece que Esdras, quando chega em Jerusalém, na hora de reconstruir a vida nacional, então ele percebe muitos problemas, e um dos maiores problemas é que as pessoas tinham se misturado com os estrangeiros, com os pagãos. Homens, inclusive homens de Deus, não é? Chefes de família, haviam se casado com mulheres estrangeiras e idólatras. E este era o grave problema, o mais grave de todos os problemas. Porque os filhos, com o tempo, perderam até o jeito de falar de um povo de Deus. Vamos supor, nós temos no Brasil o nosso evangelique, ou seja, nós temos uma linguagem própria que muitas vezes nos distingue das demais pessoas, o nosso evangelique, não é? Mas tem gente que não tem realmente nenhum evangelique, porque não tem uma vivência cotidiana, uma vivência constante com o povo evangélico, com o povo de Deus, ou não está sempre na igreja, não vive muito ligado à igreja, então tem um sotaque, um tipo de falar, de pensar, de agir, de se relacionar realmente diferente. Acontece que, o que é santificação? A palavra significa separação. Se Deus pede santificação, Ele quer do seu povo uma separação. Por isso, naquele tempo, era extremamente proibido casar-se com pessoas estranhas, pessoas que não fossem do arraial de Israel, ou seja, não fosse da sua eclesiologia, não é? da sua vivência eclesiológica, da sua vivência na igreja. E hoje esse problema realmente persiste. Às vezes a gente encontra pessoas que, depois do casamento, com pessoas em julgo desigual, um casamento com uma pessoa que não é da mesma fé, negligencia demais a vida. E o problema vai se esparramando porque os filhos vão perdendo também o contato com a igreja, vão perdendo o evangelique, desculpe a expressão, não é apenas para melhor ficar entendido. Vão perdendo até a linguagem, vão perdendo o modo de pensar, o modo de agir, o modo de se relacionar. Não é mais aquele modo de uma pessoa instruída, criada na lei do Senhor. Esse é um grande problema, por isso a palavra de Deus recomenda que ninguém deve se pôr em julgo desigual. No caso do texto bíblico lido, que eu espero que você leia o capítulo 10 de Neemias, ou melhor, de Esdras, então você vai ver que
o povo realmente casou-se com estrangeiros pagãos, de modo que adorava outros deuses, a ídolos, o povo idólatra. Isso era um pecado, segundo o mandamento, terminantemente proibido. Não terás outros deuses diante de mim e não farás qualquer tipo de imagem de escultura para adorá-la e etc. Tal. Acontece que as pessoas vão se acostumando com as coisas do mundo, vão se afastando de Deus, vão se afastando da igreja. Eu estou, por exemplo, muito preocupado nesses dias que nós estamos vivendo, porque a igreja ficou até fechada por conta da pandemia. Hoje está sendo aberto assim, reduzidamente, em horários muito restritos, com a participação restrita de pessoas, mas a preocupação é que muitos estão e com certeza vão se acostumar a estar ausentes da igreja, a estar ausentes da convivência com os irmãos, juntos num culto, juntos para adorar e aprender a palavra de Deus. Qualquer pastor hoje em dia anda realmente preocupado com o que pode acontecer depois desse tempo. Bom, no tempo de Esdras, ele jejuou, ele orou, ele chorou, ele realmente clamou a Deus, buscou a Deus uma solução. E o que é interessante é que a atitude desse grande líder, que foi Esdras, despertou em chefes de famílias uma sensibilidade, algo extraordinário. Então eles quiseram saber por que Esdras estava desse jeito e eles então compreenderam que eles tinham errado, que a atitude deles estava precisando ser corrigida. Então eles disseram para Esdras que iam corrigir, e Esdras provocou que eles fizessem uma espécie de juramento, fosse uma decisão realmente séria, coragem para decidir. Sabe, a gente tem de ter algum momento na vida, e às vezes, várias vezes na vida, coragem mesmo para decidir, para descindir, ou seja, romper com certos vínculos. Às vezes tem uma amizade muito interessante, até gostosa, mas se essa amizade não está fazendo você crescer espiritualmente, pelo contrário, está te afastando de Deus e afastando também da igreja de Deus e do convívio, é preciso coragem para decidir. E não apenas amizade, mas qualquer outro tipo de relacionamento e de atividade, seja comercial ou seja qual for a atividade, digamos, esportiva ou recreativa ou uma atividade mais light, mas se ela está realmente trazendo prejuízo para a sua vida espiritual e para a sua família, presta só atenção, para você e para a sua família. Há muitos pais não lembram que eles têm uma cabeça, mas os filhos estão formando a personalidade, estão aprendendo, e a melhor forma de aprender é com o exemplo, e o exemplo dos pais. Então, se os pais não dão muito interesse, não mostram muita importância para estudar a palavra de Deus, para orar juntos, para ir à igreja, para meditar na palavra de Deus e para praticar a palavra de Deus, se os pais não estão dando bolas para isso, estão colocando diversos outros programas, seja de televisão ou seja de entretenimento que for, no lugar dessas atividades espirituais, com certeza os filhos vão ficar de igual a pior do que os pais. É aí então, meus amigos, que no tempo de Esdras, o Esdras exigiu que os chefes de família tomassem uma decisão, e a decisão foi tão trágica que os homens tiveram que separar das suas esposas, que eram pagãs, com suas esposas que eram idólatras, e separar inclusive da família também. Ora, gente, isso é uma coisa até parece absurda, esse tipo de coisa, de separação tão drástica. É porque teve necessidade de uma atitude drástica de separação. É preciso coragem. Sabe, a vida com Deus e o nosso compromisso com Deus
tem de ser realmente um compromisso muito sério. Por isso, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre algumas coisas. Aí é mostrando a prioridade das coisas, do relacionamento e da comunhão com Deus em primeiro lugar. Se você quer ser abençoado, feliz, ter uma família abençoada e feliz, e filhos também criados num caminho do Senhor, é preciso coragem para decidir, tomar suas decisões no dia a dia e, sobretudo, aquelas decisões mais importantes, visando não apenas o seu bem, mas o bem também de sua casa. Como disse Josué no passado, escolhei hoje a quem devais servir. A quem? A Deus ou a quem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que essa seja a sua atitude, com coragem para decidir, em nome de Jesus. Um abraço. Até uma próxima.